sobre a segunda epístola de João, né? É uma epístola, a exemplo da terceira epístola. As duas, a segunda e a terceira, são resumo da primeira, né? Então ele manda uma segunda e manda uma terceira carta, resumindo tudo aquilo que ele tinha dito na primeira. Então vocês vão ver muitas coisas que a gente já viu nas semanas passadas, mas tem algumas características particulares aqui que a gente vai procurar enfatizar, tá bom? Mas uma das grandes características desse texto é que ele fala sobre a mordomia, né? Fala sobre a mordomia cristã, ou seja, ele fala sobre o fato de você ser acolhedor, receptivo, né? Nós cristãos e a igreja, né? Nós vivemos isso hoje de manhã com o Reinaldo, né? Podemos aqui, tivemos o privilégio de levantar uma oferta e abençoar a vida dele, e ele ficou tão agradecido, porque ele me disse no final assim: poxa pastor, a MEAP alugou o carro para que eu tivesse esse tempo todo passeando pelas igrejas e divulgando o ministério lá e a necessidade da escavação desse poço. Mas eu não tinha o dinheiro da gasolina, né? Não tinha dinheiro para gasolina e eu não sei como que ia ser, né? E aí eu estava conversando com o Gabriel, né, de manhã. Puxa, tínhamos poucas pessoas aqui, né? Eu não vou dizer o valor que a gente levantou, mas se eu dissesse, você também não acreditaria. Foi uma bênção de Deus na vida daquele irmão. E ele saiu daqui, bom, a nossa igreja não estava no trajeto dele, foi algo inesperado. E Deus trouxe ele até aqui para você, que estava aqui de manhã, abençoá-lo, né? Vocês tiveram o privilégio de serem usados para um ministério na vida daquele irmão, né? Num lugar remoto que você não faz a ideia onde seja, o cara veio até aqui e Deus usou a tua vida para abençoar. Ele saiu daqui, não estava nem acreditando que é provável que ele tenha o dinheiro para toda a gasolina que ele precisa, né? Só com a nossa oferta. Então Deus abençoe vocês e que, enfim, é isso, né? É isso. Quando acontecem essas coisas, a gente entende como pastor que a gente está no caminho certo, né? Que vocês estão entendendo o negócio, né? Bom, João está escrevendo essa carta mais uma vez e repetindo alguns temas e está alertando a igreja acerca de falsos mestres mais uma vez, ok? Mas que dessa vez ele está alertando a falsos mestres que eram itinerários, né? Então eles estavam visitando igrejas, né? Visitando igrejas para difundir as suas ideias gnósticas e também hereges, né? Então João fala assim: olha, cuidado vocês aí, porque esses irmãos podem passar por aí, e se forem eles e estiverem pregando um falso evangelho, não os recebam, não dê oportunidade para eles falarem aí, para ensinar vocês, e não recebam nem na casa de vocês, não tenham relacionamento com esses caras, porque eles estão aí para confundir vocês, estão aí para enganar vocês. Bom, quem veio de manhã, a gente iniciou o tema igreja aqui na minha turma, né? Então a gente falou bastante sobre isso, né? Falamos bastante sobre o que é ser igreja. E falamos também que muitas vezes dentro da igreja, pessoas se infiltram para tentar perverter o evangelho da verdade, né? Então a gente citou pessoas que passam às vezes, né? Vem, aparece 1, 2, 3 semanas, depois sai, vai para outra igreja e passa 2, 3 semanas e vai para... É uma coisa a se abrir os olhos, né? Isso acontece muito. Mas ele fala: cuidado com aqueles que são formadores de opinião, aqueles que são cativantes, aqueles que você olha e fala: esse cara é legal, porque ele
consegue cativar a população, consegue cativar a igreja, consegue captar o coração da igreja. As pessoas olham e falam: puxa, eu gosto daquele cara, porque ele é um cara legal. E aí o texto, João vai dar algumas características para que você identifique essas pessoas. Existem umas características que João usa nesse texto e elas caracterizam essas pessoas para que os nossos olhos estejam bem abertos, tá bom? Essa é uma das coisas que estão dentro desse texto aqui e eu vou ler com vocês já. Se você abriu, segunda carta de João. Essa carta, a exemplo da terceira carta, é uma das menores da Bíblia, né? Ela tem menos de 300 palavras. Então é curtinho, é quase um zap, né? Quase uma mensagem de WhatsApp, né? Se fosse hoje, numa mensagem de WhatsApp, você leria fácil essa mensagem, né? Se fosse aqueles mais prolixos, você olha assim, dá uma passada no texto, é texto longo, você já passa para frente, né? Mas se é uma mensagenzinha que ocupam as duas telas ali, você lê a primeira frase, é interessante, aí você fala: opa, eu vou continuar, porque o comecinho foi interessante. E é justamente isso que o João faz aqui na carta. Se você ler os primeiros versículos, os primeiros 3 versículos, ele vai se apresentar, ele vai dar uma introdução. Então ele diz assim, ó: eu, presbítero. Bom, João, ele não se identifica como o João, né? E a gente vê isso em algumas cartas. Aliás, João, 2 João e 3 João foram as últimas a serem escritas, né? Está no cânon, melhor dizendo, né? Tiago foi uma delas, né? Mas essas duas aqui foi uma das últimas. E ele se identifica como presbítero porque muito provavelmente os seus leitores o conheciam assim. E o fato de ser chamado de presbítero traz uma confiabilidade, né? Traz uma confiança acerca do seu ministério, da sua vida. Se você ler o livro de Atos, as qualificações para presbítero, se você ler os textos de Timóteo, de Paulo a Timóteo, você vai ver as qualificações para um líder. Então esse cara tinha que ser um cara de confiança, moral, no mínimo, né? Então João se identifica como presbítero. Além disso, muito provável que essa igreja, a qual foi endereçada a carta, conhecia João dessa forma, como presbítero. Então, para quem não sabe, presbítero é como um pastor. Então, o pastor é um presbíteros, né? Ou seja, ele é responsável pelo ensino e pelo pastoreio da igreja. Bom, na Bíblia foram estipulados algumas lideranças dentro da igreja, né? Que alguns chamam de cargos, eu chamo de lideranças. Bom, algumas delas são chamadas de diaconia, os diáconos da igreja. Os diáconos fazem o serviço social da igreja, né? Visita enfermo, visita viúva, leva a cesta básica, enfim, cuida das necessidades básicas dos irmãos da igreja. Ok? Os presbíteros, eles têm a mesma função que o pastor. Eles têm a função de ensinar a igreja e de pastorear a igreja, né? O pastor é mais um dos presbíteros, né? A gente diz que ele é o maior entre os iguais. Maior não em grau de importância nem de status, é porque alguém precisa dar a direção, né? Então ele se torna o líder dos presbíteros. Mas os presbíteros têm essa mesma função de ensinar a igreja. Eu me lembro que no meu concílio vieram alguns pastores e um deles me perguntou assim: quais são os oficiais da igreja? Eu disse assim: são os presbíteros e os diáconos. Ele falou: não, eu perguntei os oficiais da igreja. Eu falei: são os presbíteros e os diáconos, é o que a Bíblia diz. Ele falou: não, eu perguntei da igreja batista. Eu falei: são os diáconos. E paira o silêncio no ar. Porque existe uma luta, o quanto o nome presbítero fazer referência à igreja presbiteriana, né? Então, enfim,
e a gente fica com essa deficiência, né? Deficiência, a gente fica com essa lacuna dentro da igreja, mas a gente identifica alguns aqui que têm esse dom, né? É claro que eles não precisam ter o título, né? Ser falado, olha, aqui está o presbítero, aqui está o presbítero, mas eles têm a função na igreja, sim, de presbíteros, né? Alguns aqui têm essa condição, né? Que pregam, que ensinam, né? Então essas pessoas têm esse dom e têm essa capacitação, esse ministério, esse grau de liderança, e tem dons relacionados a isso, né? Então ele se identifica como presbítero, ele escreve a uma senhora escolhida e seus filhos, a quem amam na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. E aí ele termina essa saudação dizendo: a graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Bom, eu já disse que os falsos profetas, os falsos mestres, viajavam de cidade em cidade pregando as suas heresias. E durante esse texto, João vai falar sobre hospitalidade também, como a gente já se referiu. Então eu vou ler o restante do texto, para a gente ter a ideia do capítulo todo, ou do livro todo, da carta toda, para depois a gente discutir. Vai ser melhor assim. Fiquei muito feliz por encontrar alguns dos seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conservar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações do filho de sua irmã escolhida, né? Bom, nas pensões antigas, naquela época, existiam lugares muito pequenos, pensões que eram sujas e muitas pulgas existiam naquelas regiões. Então, os estaleiros, né, os lugares onde as pessoas podiam ficar de viagem, era um lugar muito sujo, muito difícil, muito ruim para ficarem. E além disso, os donos dos estaleiros, estalajadeiro, o nome do cara, esses caras tinham uma reputação ruim. Eles eram pessoas gatunas, sabe? Gatunas, ladras, sabe? Pessoas que são vigaristas, pessoas, você pode chamar de larápio, né? Sabe aquelas pessoas lisas, ensaboadas, né? Que tem uma conversa mole, engana e passa a pessoa para trás. Então essas pessoas geralmente eram quem acolhiam viajantes. E
outras casas que ficavam em pequenas distâncias, né? Bom, melhor dizendo, existiam casas que também ficavam próximas dos estaleiros, como se fossem pousadas, né? Mas essas casas, elas, como é que eu posso dizer para vocês? Eram casas de má fama, né? Para abrandar bem o termo, né? Então eram casas onde as pessoas ficavam e tinham serviços de acompanhantes. Então eram casas que não eram boas referências para os cristãos viajando ficarem, né? Então, o que acontecia naquela época? O que se acontece muito hoje em dia. Então, os missionários, quando estão em viagem, eles ficam onde? Na casa dos irmãos da igreja. Onde eles ficavam? Na casa dos irmãos da igreja. Ou alojados no próprio ambiente. Se eles tivessem algum ambiente social, né, de encontro das pessoas, eles ficavam alojados lá. Então, uma das características dessa carta é alertar para essas pessoas que estão viajando e, ao mesmo tempo, alertar a igreja que há necessidade da igreja ser hospitaleira. Então, ele vai dar ferramentas para se entender, se perceber se essas pessoas são cristãs ou não. Então, ele vai falar que essas pessoas precisam ser examinadas, né? Você vê que a gente pode chamar isso de julgamento, né? Mas ele fala de um examinar da vida dessas pessoas, para a gente discernir quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso cristão, aquele que está indo para confundir a igreja. Então ele fala que essas pessoas tinham que ser examinadas na doutrina, essas pessoas precisavam ser examinadas nas suas motivações, essas pessoas precisavam ser examinadas pelas atitudes que elas tinham em relação ao dinheiro. Essas pessoas precisavam ser examinadas em relação a como elas se alimentavam e o local onde elas ficavam alojadas, como elas cuidariam desses locais. E principalmente elas precisavam ser examinadas em relação ao comportamento moral dessas pessoas, né? Bom, eu propus esse tema, vivendo de acordo com a verdade, e aí a gente pensou nas últimas semanas, especialmente semana passada e retrasada, a gente viu esse movimento cíclico, né? Que o verdadeiro cristão, ele passa, você vai lembrar disso. Então, aquele que crê em Cristo, certo? Ele ama a Deus. Então, se ele ama a Deus, ele obedece os seus mandamentos. E obedecer os seus mandamentos não é ser perfeito e não ter pecado, mas sim andar segundo a vontade de Deus. Aprender, observar segundo a sua vontade e aplicar isso na sua vida. E aí, quem obedece os seus mandamentos, vence o mundo. E aí ele completa esse texto falando que aquele que vence o mundo, quem é? Aquele que crê em Jesus Cristo. Pois é, ele resume nessa segunda carta essa mesma ideia, né? Então, ele vai dividir essa carta aí em algumas partes e eu vou lhes apresentá-las. Bom, antes eu quero explicar para você que ele chama os receptores, os ouvintes, os leitores dessa carta de senhora. Tá? Puxa, de quem que ele está falando? Parece que ele está escrevendo uma carta para alguém específico, mas na verdade, para resumir a história, ele está personificando uma igreja local. Existe uma igreja local específica que ele chama de senhora, e ele vai usar algumas ferramentas de linguagem ali para deixar bem claro quem é essa pessoa. Então, para você ter uma ideia, dificilmente o presbítero poderia referir-se ao seu amor pessoal por uma senhora e aos filhos dessa senhora como um mandamento, né? E que todos teriam que amar essa senhora desde o princípio, né? Também há referências pessoais, né?
não há referências pessoais como há na terceira carta. Bom, há transições também dos pronomes, ele usa teus, tua, vós, convosco, né? E tudo isso traz a ideia de que era uma igreja mesmo. Ele não poderia sair do singular por plural, essa é a ideia. Bom, João trata essa senhora na segunda pessoa do singular, nos versos 4 e 5, mas na segunda do plural, nos versos seguintes, mostrando que está falando de mais pessoas, apenas personificando a ideia, né? Mas por que ele chama de senhora? Por que ele faz isso? Diz os estudiosos que é por uma forma prudente, né? Chamar de uma forma prudente, porque essa carta poderia ser interceptada ou lida por perseguidores. Vocês lembram semana passada que eu mostrei que era um período de muita perseguição, inclusive para a morte, né? Então, João traz esse nome, esse codinome, para se referenciar à igreja, para trazer uma forma prudente, né, de se relacionar com a igreja, de chamar a igreja. Então essa é a provável atribuição para essa referência de João. Bom, ele se refere também nesse texto muitas vezes à verdade, né? Ele usa a palavra verdade várias vezes, e quando se há repetições no texto, a gente precisa chamar a atenção, abrir o olho para isso. Bom, ele diz assim: a quem eu amo na verdade. Bom, era uma referência que ligava João em amor a essa igreja, especialmente a verdade acerca de Cristo em oposição à mentira dos hereges. Então ele prepara, apesar de ser uma carta resumida, ele é bem objetiva, bem estratégica, usando palavras bem escolhidas para que os seus leitores soubessem quem ele era, o presbítero. Então um leitor leigo não saberia quem era essa pessoa, era uma provável estratégia. Usar a palavra igreja, ao invés da palavra igreja, usar essa senhora amada, né? E usar a palavra verdade como a referência à palavra ensinada pelos apóstolos, né? E dizendo, enfatizando a necessidade de propagar a verdade em detrimento da mentira pregada pelos hereges. Muito bem, então a gente tem aí essa primeira divisão, que vai falar sobre uma vida interna na comunidade, né? Dos versículos de 4 a 6, eu coloquei de 1 aí, né? De 4 a 6. Bom, ele pede para que as pessoas façam o que Deus ordenou, né? Então, em primeiro lugar, ele faz um pedido ou uma ordem, quase um desejo com força de ordem, para que as pessoas façam tudo aquilo que Deus ordenou para elas. Então, em relação aos hereges, em relação à vivência da igreja, em relação ao amor, lembra? Final da primeira carta, o último capítulo, capítulo 5, o quanto ele falou sobre amor. Nessa carta ele vai repetir também sobre o amor. Ele fala ali no capítulo 5, né? Capítulo 5, 1, até, o 4, 7 também, ele fala: a fé e o amor são sinais do novo nascimento, né? Então ele deixa bem claro aí nesses trechos que o amor e a fé são características daquele que é nascido outra vez. Capítulo 2 da primeira carta também, versículo 23, traz a ideia que se não amamos e negamos ao Filho, não temos nem conhecemos a Deus. Também na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23, está rápido, Sassá. Vou tentar ser um pouquinho mais devagar. Ele diz assim, ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. Bom, a fé é uma resposta para isso, né? Olha o que diz o John Stott. A fé é uma resposta obediente à autorrevelação de Deus em Cristo, né? Então, quando você diz que tem fé, que você acredita em Deus, isso é uma resposta àquilo que Deus já fez por nós, e a gente viu tanto isso na primeira carta, né? Bom, ele fala de amar
de andar no amor, ele fala de andar segundo os mandamentos, que é crer, ele fala de andar na verdade, enfim, ele fala de amar, que o amor consiste em fazer o que Deus ordenou, isso no versículo 6. Eu tenho uma outra citação do Carlos Oswaldo, ele diz assim, a caminhada contínua, ou contínua na verdade, a caminhada contínua ou continua, na verdade, de acordo, continua na verdade. Faltou uma vírgula, né? A caminhada contínua na verdade, vírgula, de acordo com os mandamentos do Pai, vírgula, significa perseverar em amor. Então, veja só, ele diz que perseverar em amor é andar na verdade continuamente. Tá? Insistir que o amor é o melhor remédio é andar obedecendo a sua verdade. Então ele fala, olha, se você anda na verdade, isso significa perseverar em amor. Tá? Ele atrela o amor a perseverar na doutrina. Então se você persevera na doutrina, você emite sinais de amor. Puxa vida, então quando eu exorto alguém, isso é amor? É amor. Tá? Quando eu repreendo alguém, isso é amor? É amor. Quando eu prego a verdade simples, pura, e às vezes dura, isso é amor? É amor. É amor porque estar amando é perseverar na verdade. Olha o que diz o John Stott. John Stott diz assim, é quando a fé é considerada uma intuição e o amor uma emoção que parecem estar fora da esfera do dever. Dá para entender isso? Eu vou ler de novo. É quando a fé é considerada uma intuição, ou seja, quando a fé é algo só intuitivo, e o amor uma emoção, só um sentimento, que parecem estar fora, é quando elas são assim, que parece que elas estão fora da esfera do dever, ou seja, amar e ter fé é um dever do cristão, não é um sentimento, não é uma intuição, não são coisas que, tá bom, o amor é algo que de vez em quando vem no meu coração, não, ele está dizendo que o amor é um dever. Ele está dizendo que amar é uma consequência de andar segundo a palavra de Deus, obedecer o mandamento de Deus. Andar na verdade, viver a verdade, amar é andar na verdade, viver na verdade. Tá? Quando a gente subjetiva a fé, ou a gente dá outros significados para a fé, como intuição, e para o amor, como emoção, é que a gente começa a perder a ideia de que há um dever. Bom, então eu digo assim, para ficar mais fácil para você entender. Bom, eu não estou sentindo de Deus que eu devo ofertar. Não é um sentimento, entendeu, querido? Bom, eu não está vindo aqui cognitivamente uma ideia concreta de que eu estou sendo prudente quando eu estou ofertando. Bom, não é uma intuição e não é um sentimento, é um dever. Deu para entender isso? Então, olha o que o John Stott está dizendo. Se a gente abranger essa coisa, ele está dizendo assim, que quando nós somos cristãos e nós dizemos que amamos a Deus e não amamos nosso irmão que nós não vemos, bom, você não está cumprindo um dever de cristão. Você está esperando o sentimento, a intuição para que isso aconteça. Então você seleciona, né? Então você seleciona, bom, aqui eu vou ajudar porque o cara é meu amigo, eu conheço há muito tempo, eu sei que ele tem condição de me devolver, né? Agora, o Gucci não vai ter condição de me pagar de volta, então eu não vou nem oferecer ajuda, né? Porque eu não conheço também, não tenho muito relacionamento, então eu não me envolvo com o problema dele. Mas aquele que está próximo de mim, aquele que é meu amigo, aquele que é um familiar, esse sim. Pô, ele está falando que não é isso. Ele está falando que nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de ter uma vida
interna de responsabilidade uns para com os outros, né? De amor, não de intuição, mas de dever, de obrigação uns para com os outros, né? Hoje eu estava em casa, ontem eu estava em casa, à noite, aí eu mandei uma mensagem para o Leandro da Mari, né? Que o Leandro da Mari é corintiano, assim como esse que vos fala, né? E aí eu falei para ele assim: ô Leandro, se eu faltar amanhã no culto à noite, você acha que alguém vai perceber? Fiz uma piada: se eu faltar no culto amanhã à noite e for para o jogo, alguém vai perceber? Aí ele morreu de dar risada, né? Mas por que eu venho? Não porque eu tenho um ofício, uma responsabilidade, que se eu faltar, quem é que vai subir aqui para pregar? Tudo bem, alguém pode levantar e trazer uma mensagem, mas essa responsabilidade é minha no corpo hoje aqui, não é? E além disso, eu tenho um dever com você. Eu tenho um dever em amor com você. Tá? Então, quando eu digo eu sou igreja, eu sou PIB de Barueri, então eu tenho um dever moral com vocês. Não de vir pregar, mas de congregar com vocês. Entende isso? Mas é interessante porque uma vez, eu me lembro que uma vez a gente ficou sem baterista, né? Eu acho que o Creuze estava viajando, pregando, alguma coisa assim, de férias, sei lá o que era, e eu fui pregar numa igreja lá em São Bernardo do Campo, né? E aí faltou um baterista. Aí eu me lembro muito bem que a gente conversou, acho que foi como, não lembro qual foi o grupo, se foi diretoria, sei lá o que foi. E eu me lembro que teve uma história assim, que faltou o baterista. Então, eu teria a obrigação de estar aqui para tocar a bateria. E aí eu me lembro que naquela vez eu expliquei assim: gente, mas a bateria é um hobby meu, eu gosto da música, mas eu não estou na PIB de Barueri para ser baterista, né? Inclusive, se tiver mais alguém aí, além do Fabiano, quiser, por favor, vai conversando aí, porque quem sabe um dia eu consigo sair direto de vez de lá, né? Mas eu estava pensando nisso porque quantas vezes os irmãos na igreja faltam e nem avisam? Aquela falta do pastor foi para pregar em um outro lugar, ele não ia para a praia. Ele continua no ministério de pregação dele. A igreja cede um dia para que ele seja bênção numa igreja que está sem pastor, e está precisando de uma escala de pastores para abençoar lá. Mas a bateria fez tanta falta que eu precisava estar aqui. Teve outra pessoa para pregar, acho que foi até o Vilela que pregou no dia, não me lembro. Enfim, mas é interessante porque você falta quando quer, e porque você não tem uma responsabilidade da qual todos vão perceber a sua falta, você falta como quer e não avisa. E você esquece que você tem uma responsabilidade com esse corpo, com a PIB. Quando você diz assim: eu sou PIB de Barueri, eu sou membro da igreja, você está se responsabilizando com os irmãos. Você tem um compromisso com os irmãos daqui, de congregar com eles, de estar junto com eles. Perceba, eu estou usando esse exemplo para você entender que é importante eu estar aqui tanto quanto você. Mas uma gripe afasta a pessoa, eu estou hoje com o nariz entupido, aí fica em casa, né? A pessoa bateu o dedo mindinho na cama, né, Cláudio? O exemplo de manhã aqui, ela já está com o dedinho doendo, fala: hoje eu não vou estar legal para ouvir uma mensagem, então eu vou ficar em casa, né? A pessoa falta para, enfim, uma série de coisas, né? Coisas que poderiam ser evitadas, né? Mas isso identifica, isso mostra para a gente que você talvez não esteja tão engajado assim com o reino, né? Talvez seja um alerta, né? Por o fato de ninguém perceber a brincadeira: será que alguém vai perceber que eu não vou? Talvez pelo fato de algumas pessoas não perceberem que você não veio, te dá a liberdade de: hoje eu não estou afim, e realmente, às vezes não está afim. Eu muitas vezes estou aqui na frente e não estou afim, né? Mas lembre-se que isso não pode ser rotineiro, porque você tem uma responsabilidade com o teu irmão, você tem um compromisso com o teu irmão. Poxa, quantas vezes você sai, você que é líder de grupo pequeno, você vai entender isso.
Você sai da sua casa num dia de chuva, pega o teu carro, se desloca para outro lugar, chega lá, está você e o dono da casa. E as outras pessoas? Aí um avisa lá, estou gripada, a outra, minha filha está com dor de cabeça, a outra, sabe, gente? Por motivos tão pequenos a gente abre mão da comunhão, daquilo que nos faz crescer. E João está alertando para isso. Ele está dizendo, olha, nós temos uma vida interna como comunidade, e nós precisamos ficar atentos a isso, porque essa comunhão também nos ajuda a nos livrar dos falsos mestres. Essa identificação, esse zelo, esse aprendizado que se tem nessas programações juntos, nesses estudos juntos, nesse tempo junto, isso faz a igreja crescer, faz o corpo crescer. E isso nos livra do engano. Entende isso, querido? Então, é muito mais do que se eu vou ser notado ou não, entendeu? Se vão perceber a minha ausência ou não. É um compromisso. Você tem um compromisso, né? E a Bíblia traz uns alerta e traz ainda uma ordem, um imperativo: não deixais de congregar, como é costume de muitos, que por causa de deixar de congregar, sofreu sérios problemas na sua vida cristã. Então tem um alerta bíblico: não deixem de congregar. E congregar não é vir para o culto domingo, é aprender da palavra de Deus. Poxa, então se é a verdade que abre os meus olhos para eu aprender e identificar os erros, eu preciso estar nos momentos de ensino da igreja. Eu preciso estar nos momentos de grupo como igreja. Eu preciso promover encontros da igreja, do corpo, das pessoas. Então, de repente, vai chegar um domingo e você fala: gente, vamos fazer junta a panela na minha casa. Pode ser iniciativa sua essa. Entende isso, querido? Vou promover, vou para um passeio no parque tal dia. Pô, chega aqui e divulga: eu vou no parque, quem quer ir comigo e tal, né? É possível isso acontecer, querido, porque nós precisamos ter uma vida interna saudável, igreja como comunidade, identificar os erros, observar aquilo que pode nos prejudicar como grupo, não é? Ao contrário disso, você vê um irmão no Facebook casando pela segunda vez, você dá um like lá. Entende isso? Como eu vi outro dia, a pessoa publica lá que ela está viajando com a namorada, e aí tem um monte de curtida lá. Esse não é o nosso papel em relação ao nosso irmão, entende, querido? Não foi da nossa comunidade, fiquei tranquilo, estou dando exemplos que eu conheço, né? De forma geral. Percebe que a nossa tarefa como cristãos é aprender dessa verdade e zelar por essa verdade. É responsabilidade nossa, não é do pastor, é nossa, de todos nós como cristãos. É do pastor? Sim. É dos presbíteros? Sim. É dos diáconos? Sim. É dos irmãos? Sim. É de todos nós essa responsabilidade. A responsabilidade de manter esse lugar é toda nossa. É toda nossa. A responsabilidade de manter os nossos missionários é toda nossa. A responsabilidade de visitar o irmão enfermo é toda nossa. A responsabilidade de visitar aqueles irmãos que acabaram de ter filhos, estão no hospital ou foram para casa, é toda nossa. A responsabilidade de visitar aquele irmão que perdeu um ente querido, para consolar, confortar, orar por ele, é toda nossa. Entende isso, querido? A responsabilidade de ajudar o irmão em sua dificuldade, falamos bastante hoje de manhã sobre isso também, é toda nossa. Não se isente, não se exima, não se esconda da sua responsabilidade. Usando a metáfora de futebol, né? O time quando está mal, o time de futebol quando está mal, e quando dá tudo errado, o pessoal do futebol diz que os jogadores se escondem, né, atrás do marcador. Então,
Quando o time está bem, todo mundo aparece, todo mundo quer chutar. O time está ganhando 3-0, todo mundo quer chutar. O zagueiro pega no meio de campo e quer chutar para o gol. Mas quando o time está perdendo de 2-0, aos 40 do segundo tempo, e precisa empatar, a bola queima no pé, né? As pernas chegam, treme de medo, né? Porque a gente só vai na boa, né? A gente só vai na boa. Bom, na vida cristã a gente não pode se esconder. Pode se esconder atrás da marcação. A gente precisa se mostrar. A gente precisa botar a cara para bater, né? O crente é aquela pessoa que, em meio à perseguição, ele continua, né? Porque isso é obra de viver pela verdade, né? Andar em amor é a obra, viver pela verdade, alicerçado na verdade, né? E viver alicerçado na verdade, consequentemente, é andar em amor a Deus em primeiro lugar e aos irmãos, às pessoas, até aos inimigos, a Bíblia fala, né? Até os inimigos, até as pessoas que não são cristãs. É o nosso exemplo de amor para essas pessoas. É assim que serão acrescentados aqueles que vão sendo salvos. A Bíblia fala sobre isso, né? Bom, a segunda parte aí diz respeito ao perigo doutrinário que ameaça de fora. Bom, a gente tem algumas ameaças internas que partem de nós mesmos, né? Da nossa deficiência, né? Da nossa dificuldade de viver pela verdade, de aplicar aquilo que vivemos, que aprendemos na nossa vivência como igreja. Mas agora tem um outro perigo, que é o que vem de fora, o perigo doutrinário, né? Então a gente vive um tempo difícil, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Um perigo de ligar a TV e ouvir alguém pregando, porque ventos de doutrina que podem confundir a sua cabeça, né? Outro dia eu falei aqui sobre a Bíblia inclusiva. Bíblia inclusiva. Semana retrasada eu vi uma senhora que se denomina pastora, que ela disse que, e ela está sendo muito seguida no Brasil, tem milhares de pessoas seguindo. Ela disse que Jesus não é o único caminho para ir para o céu. Muita gente seguindo, e se bobear, você entrar lá no Face e fizer algum comentário, vai entrar um monte de crentinho embaixo ali, dizendo assim: não julgueis para que não seja julgado, olha, poxa, você vai falando mal das pessoas assim, né? O próprio João alertou, Paulo alertou, Jesus alertou dos falsos profetas, dos falsos mestres. E João está dizendo: olha, percebam que vocês precisam identificar. Como vocês vão identificar essas pessoas? Pelo ensino delas, pela vida moral, pelo comprometimento, pelo testemunho, pelas coisas que a pessoa fala. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se essas pessoas proferem mentiras, coisas que são extra-bíblicas, elas não estão bem intencionadas, né? Então você precisa ter o conhecimento para identificar isso. A gente fala isso aqui. Bom, Adalberto, se eu estiver pregando alguma coisa de errada, é obrigação, responsabilidade sua, não só dele, mas também sua, chegar no final do culto e falar: Márcio, você falou aquilo e o texto lá está errado, cara. Aqui, ó, o texto está falando isso daqui, né? Chegou o André no final do culto: ô Marcião, você pregou naquele texto lá, mas eu estava lendo em casa lá semana passada e não bateu não, cara. Aqui na hora que você usou essa palavra aqui, acho que ele está dizendo outra coisa, não é isso aqui não, é? Você tem responsabilidade de manter o zelo, de preservar a sã doutrina aqui. Não é de uma pessoa, porque se for de mim só, gente, eu estou estudando muito mais que vocês, não estou? Bom, eu tenho um poder de convencimento, eu sou um cara persuasivo, eu vou convencer vocês. Eu posso pregar coisas aqui que não são bíblicas, sorrateiramente querendo enganar vocês, se eu for um falso mestre. Se eu for um falso mestre, se eu não sou crente, se eu estou aqui para confundir vocês, eu e o Creuze, e se a gente está fazendo isso para enganar vocês, porque a gente quer ficar rico na igreja de Pipe Barueri, já pensou?
Você tem que preservar a sã doutrina, você tem que abrir o olho em relação a mim e o Kreuze. Porque por mais que a gente não está aqui querendo enganar vocês, a gente pode se enganar algumas vezes. E quem é o crivo? Quem são os crivos? Vocês, presbíteros, vocês que têm dom para ensino, vocês que têm a responsabilidade de conduzir essa igreja também. Vocês são responsáveis por isso, diáconos, irmãos da igreja, vocês são responsáveis por manter a sã doutrina dessa igreja. Somente um louco para falar isso, né? Mas talvez sejamos. Bom, então o segundo é o perigo doutrinário, que ameaça e vem de fora, né? Então ele fala, tenham cuidado, sejam diligentes, quem apoia torna-se cúmplice dessas obras malignas, né? Então, cuidado, abram olhos de vocês, percebam quem está por aí afora. Às vezes são pastores que você nem desconfia, que talvez não seja um falso profeta, nem um falso mestre, mas que está ensinando um negócio que não tem a ver com a Bíblia. Bom, para vocês terem uma ideia, tem um pastor famoso, que eu não vou citar o nome aqui, talvez você viu porque foi publicado isso, e a internet, se você olhar no YouTube você vai achar. Tem um pastor famoso, famosíssimo, um dos principais da nossa denominação aqui de São Paulo, que falou um negócio assim que, gente, aquele texto que Jesus se encontra com a mulher samaritana, certo? À beira do poço, e ele diz para a mulher assim, se você beber da minha água, você jamais terá sede. Você conhece esse texto aí? Teve um camarada que falou que Jesus estava cantando aquela mulher. Que é para ir mesmo, que Jesus estava dando uma chavecada na mulher. Porque a ideia dele era atrair a mulher, para que a mulher se interessasse sexualmente por Jesus. Tá? E aí na hora que ela se interessasse por ele, aí ele diria para ela, pegadinha do malandro. Tá? Ele disse isso com todas as palavras, e além disso ele disse, aquela palavra, águas vivas, quer dizer esguicho. É disso mesmo que vocês estão pensando. Tem algumas crianças aí, eu vou preservar algumas palavras, né? Então ele está dizendo que Jesus estava dando uma cantada na mulher samaritana, e que estava propondo para ela um esguicho. E que na hora que ela se interessou, ele recuou e falou, pegadinha, eu queria só... Gente, está aqui, pertinho, né? Tem muita gente que já abriu o olho para esse senhor, mas tem muita gente que segue esse senhor, que é muito inteligente, muito mais que eu. Eu sou o pó da rabiola perto dele, né? Tem muito mais formação, muito mais capacitado, oratória muito melhor que a minha. Sou bem ruinzinho de oratória, ele é muito bom e convence, hein, gente? Convence muito, tem muita gente, milhares de pessoas seguindo, né? Então tomem cuidado, fica com o olho aberto. Não vai aparecer um cara aqui com um cetro, um tridente e com um rabinho vermelho, né? Darling, vamos lá na balada, Darling, lá que é bom. Não vai vir assim, o negócio vai vir na manhota, como eu diria na minha adolescência, né? Vai vir devagar, né? Vai vir disfarçado de alguma coisa boa, né? Então João está dizendo, abram o olho, porque essas pessoas vão chegar aí. Vocês talvez não tenham tanta ferramenta para identificar essas pessoas, mas fiquem de olho aberto, conheçam a sã doutrina. Esse texto aqui vai trazer algumas elucidações sobre isso. Olha lá, ter a Deus e não a Cristo, como muitas religiões tinham e ainda hoje tem, é característica de algumas religiões. Por exemplo, Testemunha de Jeová, né? Os Mormons, o islamismo, né? O budismo, né? Enfim, algumas religiões afros, etc., né? Então eles querem Deus, querem relacionamento com Deus, mas não reconhecem Jesus. Então isso é uma característica. Às vezes, como cristãos, esquizofrenicamente, não queremos a Cristo.
O que será que eu quero dizer com isso? Ter a Cristo é ter o Redentor, é ser redimido, é ter uma nova percepção de Deus para conosco, legal, mas também é receber as consequências de ser um mini Cristo. Ou seja, ser cristão, a palavra cristão quer dizer que eu sou uma réplica de Cristo, eu sou um exemplar de Cristo. E eu não estou dizendo que é um exemplar de Cristo em perfeição como Cristo foi, mas em obediência a Deus, a sã doutrina, a dependência do Espírito e também ter um caminho destinado à morte e ressurreição. É isso que vai acontecer com a gente, né? Se nós não passamos pelo arrebatamento, nós morreremos para essa vida, mas seremos ressuscitados no dia final, tá? Mas isso já acontece espiritualmente na gente, né? Que é simbolizado no batismo. Nós morremos para a vida antiga e ressurgimos para uma nova vida. Então perceba que ser um cristão é abraçar não só as coisas boas, gente, do cristianismo, mas também as consequências duras que o cristianismo propõe para aqueles que seguem a Cristo. Bom, se você quer ser o meu seguidor, Cristo disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um caminho fácil, não é verdade? É duro esse caminho, não é fácil. Muitas vezes queremos desistir, muitas vezes estamos cansados. Talvez isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E eu acho que isso é consequência da luta espiritual que está sobre nós. A gente não tem a noção, a dimensão disso, mas isso é uma luta espiritual, e isso nos cansa espiritualmente, sabe? Você, não é não, irmã? Você batalhar os mesmos problemas, semana após semana, né? É o filho que dá trabalho, é o marido que não se converteu, é a esposa que é maledicente, sabe, é problema financeiro, é o chefe do trabalho que me persegue porque eu quero fazer o bem, e ele me persegue, sabe? Essas coisas da vida vão cansando a gente, e às vezes a gente vê até o ímpio prosperando, né? Puxa, você olha o ímpio, o cara se tornou o gerente da empresa. Eu estou aqui há 50 anos, eu ainda sou o porteiro, ou sei lá, eu sou o faxineiro, ou sou o gerente, ou eu sou eu não sou o CEO ainda, né? Eu sou o gerente, né? Sei lá qual é a minha função na empresa, o vendedor, né? O monitor, o mecânico, enfim, seja lá qual for a sua função. Você fala, poxa, é injusto isso, eu me esforço tanto, eu faço tudo certo, e sabe, é isso, gente, é isso aí. A vida cristã é isso aí, é essa luta aí. Se você está chegando nessa luta agora, seja bem-vindo. Vamos juntos, porque essa luta aí, a vida cristã é assim. E muitas vezes eu vim já para cá, no domingo, ou enfim, em qualquer outra programação. Algumas vezes já aconteceu isso, que eu não queria. Eu já tive vontade de largar tudo, já tive vontade de voltar para perto da minha família, que eu vejo 2 vezes por ano, sei lá. Eu volto lá, eu vejo meus pais com cabelinho branquinho, eu falo, caramba, está passando o tempo, né? Porque eu não lembrava dos meus pais assim, sabe? Então está passando, e às vezes eu falo, poxa, é tão dura essa vida de pastor, é tão difícil. Eu não quero fazer drama aqui sobre isso, pelo amor de Deus, mas talvez eu esteja rasgando o coração, abrindo para vocês, para que vocês também se sintam como eu, e percebam que vocês não são ETs, vocês não estão com o maior problema do mundo, né? Às vezes é o relacionamento marido e mulher que não anda bem. Eu quero dizer para você que eu e minha esposa também temos problemas.
Já dormimos sem nos falar, né? E talvez você já viveu isso no seu casamento também, querido. Não se sinta menor, não se sinta inferior, não fique desesperado por conta disso. Isso aí é a vida cristã, é isso. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a proposta de ser um cristão é ser como um Cristo, um pequeno Cristo, aquele que vai para a cruz também, aquele que crucifica o seu eu, que é duro. Talvez seja o nosso maior inimigo. Nem Satanás é tão difícil de lidar do que nós mesmos. Perceba, porque Satanás já é um derrotado, Jesus já derrotou ele na cruz, ele não tem poder sobre nós, mas a gente tem poder sobre nós, a gente faz coisas que nos prejudicam, não é? Talvez você seja um pouco mais colérico como eu, que depois que você fala alguma coisa para sua esposa, você se arrepende, mas já falou, já magoou. Puxa, como isso dói às vezes, pensar que eu tento, mas muitas vezes eu não consigo. É ruim isso, é difícil, mas boa parte dessa sensação se dá pela minha pretensão de querer ser perfeito, de querer ser igual a Deus, e eu não sou. Aí está a diferença. Eu preciso entender que minha esposa, ela não é perfeita, e será lá na eternidade, mas lá não será minha esposa mais. Poxa, mas justamente, é para Deus trabalhar na minha vida. Ela até virou corintiana, olha que bênção, né? Deus já me abençoou mais do que eu merecia, né? Mas entenda que o seu marido, em meio às dificuldades dele, também foi colocada por Deus para cunhar no teu coração o que é ser cristão. Amém? Eu quis usar um pouco mais esse tempo aqui, mas vamos avançar. Ele diz assim, continua escrevendo assim: ter a Cristo é ter o Redentor, é ser redimido, é ter uma nova percepção de Deus para conosco, também é receber as consequências de tudo isso. Difícil crer e receber esse Cristo sem se engajar no viver crucificado, tomando sua cruz e seguindo o mesmo caminho de morte. Esse é o legado de Cristo e do Evangelho. Agora pense, é possível ser cristão querendo somente Deus? É possível. É possível ser um cristão que quer a Deus, porque Deus é Pai, é cuidador, é o que ama, é o que protege, é o que providenciou a salvação, é o que providenciou o céu, é o que cuida, é o que dá o suprimento e tal. Mas e querer o Cristo, que é aquele que te leva para a cruz junto com Ele? Muitas vezes a gente não quer isso, né? Cuidado contínuo com a verdade de acordo com a doutrina apostólica significa peneirar os falsos mestres. A terceira, essa outra parte, ele vai dizer assim nos versículos 5, é isso? Deixa eu ver aqui. Versículo 9: quem se desvia do ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, aquela verdade que promove o amor, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Parece não muito séria negar essa doutrina a respeito de Cristo como Deus, né? Mas refutando essa ideia de que Jesus é Deus, é refutado uma série de conceitos a respeito da nossa vida, né? Por exemplo, salvação, vida eterna, justificação, redenção.
São, né? Desconstruídas quando a gente não crê. Ele termina falando que dessa forma a alegria deles será completa. Eu quero terminar lendo um pequeno texto de 3 parágrafos para a gente pensar um pouco mais sobre isso e com isso fresquinho para nossa casa, tá bom? Vivemos em tempos de frouxidão e de subjetivação da verdade. Nada faz sentido. Tudo é relativo, ideologia, sexualidade, amizades, interesses, conceitos. As pessoas estão perdidas em suas próprias buscas irrelevantes. Outro dia, ouvi num grupo de pessoas não cristãs queixas sobre a vida e sobre as dificuldades que se enfrenta no trabalho. Um dizia que não queria mais trabalhar e que queria ficar rico para não precisar mais sofrer injustiças nesse sentido. Uma moça dizia que a vida é assim. Precisamos de um objetivo ou um ideal para se levantar pela manhã, ou seja, um sentido para a vida. A outra dizia que conseguia desligar das coisas do trabalho em momentos de lazer. A verdade é que esse tipo de pensamento já invadiu o ambiente eclesiástico. Muitos são afetados por esse tipo de pensamento, que são próprios do mundo e passageiros, ideologias fugazes, instáveis e relativas. Esse texto mostra que os falsos ensinos não são novidades, contribuem para o que estamos vivendo no Brasil. Quando a igreja não é relevante, ou seja, quando não vive o que aprende, isso acontece. E quando não aprende? Pior. Não podemos nos desviar do ensino das Escrituras, isso é vital para a igreja. João nos alerta para que aqueles que chegam com missão de anunciar uma mensagem vinda, teoricamente de Deus, mas não segue a doutrina, ele nos adverte a nem apoiar, nem a convidar para entrar em casa ou na congregação. Abram os olhos, pois muitos crentes estão sendo iludidos pelos falsos mestres. Tenham cuidado, sejam diligentes, não se desviem da sã doutrina. Fecha os teus olhos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pela sã doutrina ter chego até nós. Por favor, Senhor, nos livra de ser enganado, em primeiro lugar, pelos nossos próprios corações, pela nosso próprio desejo, nossas próprias intenções. Em segundo lugar, nos livra também do engano, do ensino, dos falsos mestres que estão explodindo, estão se multiplicando nesse tempo que estamos vivendo, Senhor. Mantém firmes, conhecendo a Tua palavra e zelando pela vivência. Cada um buscando orientação do Senhor, capacitação do Teu Espírito para se manter firme, se manter de pé, segundo a Tua vontade. Mais do que isso, também pedimos que o Senhor nos ajude como igreja, como comunidade, a nos envolver de tal forma de sermos ativos no relacionamento da igreja, no relacionamento dos irmãos, promovendo o crescimento na vida um dos outros, Senhor. Pedimos isso, por favor. Nos ajuda nossos grupos pequenos, nossos encontros durante a semana,
nos ajuda nas confraternizações, nas conversas durante a semana, nos ajuda nos posts, nos ajuda nos compartilhar na internet, nos WhatsApps, nos grupos, nos ajuda para que tudo isso seja ferramenta, Senhor, para que o Teu reino cresça em nós, para que as nossas vidas sejam cada vez mais dependentes do Senhor e que como igreja sejamos cada vez mais maduros na fé. Nos abençoa assim, eu te peço em nome de Jesus, amém.